E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento às nossas aulas de Direito Internacional, mas agora no início da aula, fugindo um pouco do conteúdo, na verdade, eu só queria avisar, informar até para quem tem interesse. Eu estou me desfazendo de alguns livros, né? Eu tenho muitos livros acumulados na minha casa e aqui na casa dos meus pais, e alguns deles eu não uso, não tem utilidade para mim e eu não sei o que fazer com eles. Então tem 2 deles que eu deixei separado hoje que eu estou vendendo por R$ 15 cada um, tá? Eu queria mostrar para vocês, principalmente vocês do 5º semestre, porque os livros, esses 2, eles são da disciplina de Direito Penal e Processo Penal, que eu não gosto, né? Eu adoro a Prof. Eveline, mas eu não tive o privilégio de ter aula com a Prof. Eveline. Meu professor era um horror e por isso que eu tenho pavor de processo penal. Mas enfim, esse aqui é um dos livros, tá? Processo Penal, versão universitária do Norberto Avena. Eu acho que o livro é de 2013, mas eu acho que processo penal a gente não tem muitas atualizações, né, nos últimos tempos. Então esse aqui é um dos livros, né, feito numa visão universitária do Norberto Avena. E o outro livro que eu tenho é do Fernando Capês, é esse aqui. Só que esse aqui é o número 4, tá? Que é a legislação penal especial. E provavelmente vocês ainda não entraram nesse conteúdo, porque é o último conteúdo de direito penal, mas ele trata de algumas leis específicas, né? Lei de abuso de autoridade, lei de drogas, lei de crime ambiental, crimes hediondos, estatutos do desarmamento. Então, são esses crimes especiais que vem previsto nesse livro do Fernando Capês, tá? Então, são os 2 livros que, por hora, eu estou me desfazendo, porque não tem utilidade para mim, né? Eu não uso penal nem processo penal. Então, quem tiver interesse, só me manda uma mensagem e entre em contato comigo, tá? Acho que os livros, eles podem ser repassados, né? Já que eu não para mim, eles vão ficar só na estante de enfeite, né? Então, é bom repassar para quem tem interesse e quem gosta da matéria, tá? Bom, iniciando a nossa aula de hoje, eu aviso que a nossa aula é bem tranquila, bem curta, até porque tem avaliação hoje, né, depois da aula, e algumas questões dessa aula vão ser cobradas na avaliação de hoje, né? No material que eu encaminhei ontem para vocês, eu mencionei no último tópico Organizações das Nações Unidas, que é a nossa aula de hoje e que, portanto, também é conteúdo da avaliação, tá? De modo que vocês, em tese, devem assistir a essa aula antes de fazer a avaliação. Por isso também que a aula é um pouco mais reduzida, para não prejudicar ninguém, que todos possam ver essa aula de forma bem tranquila e também fazer as atividades depois de uma forma bem tranquila, tá? Tem material de apoio, sempre tem, né? Quem ainda não pegou, pega material de apoio, é importante para conseguir acompanhar a aula. Bom, Organização das Nações Unidas, ONU. Por que a gente vai trabalhar a ONU nesse momento? Porque na última aula a gente trabalhou os sujeitos do direito internacional e a gente viu que as organizações internacionais configuram como sujeitos do direito internacional, principalmente depois da alteração do conceito de direito internacional, que é o direito internacional contemporâneo, que não só o Estado é sujeito no direito internacional, mas também as organizações começam a surgir nesse cenário. E a principal organização que a gente tem em âmbito geral e internacional é a Organização das Nações Unidas, é a ONU. Por isso que a gente vai estudar ela hoje como um sujeito de direito internacional dentro da categoria das organizações internacionais, tá? A ONU, se a gente fosse estudar a Carta da ONU, que a Carta da ONU foi aquele tratado que fez nascer a Organização das Nações Unidas, é o diploma formal, né? A gente chama de Carta da ONU. Se a gente fosse estudar todos os aspectos, a gente gastaria muito tempo. Então, eu elenquei os principais e os que são mais cobrados em prova dentro desse conteúdo da ONU, tá? Então, primeiro, tem que saber o quê? Que a Organização das Nações Unidas, ela surge depois da ideia do segundo pós-guerra, lá em 1945, por meio da Carta da ONU. Então, a Organização das Nações Unidas é dentro do contexto de pós-guerra.
Segunda Guerra Mundial em 1945 e ela é oficializada, ela nasce por meio da Carta das Nações Unidas. Eu coloquei ali para vocês, que é isso que a gente vai estudar nessa breve aula, a composição, a formação da ONU, né? A gente não vai estudar finalidades, objetivos, porque para isso vocês precisariam ler a Carta da ONU, né? Ela é um pouco extensa, então vale mais a pena ler do que a gente ficar trabalhando isso na aula. O que eu quero que vocês saibam hoje, e que geralmente é o que cai em prova, é a composição da ONU. Por quem ela é formada, quais são os órgãos, qual é a estrutura da Organização das Nações Unidas. Eu começo ali no material, então, elencando os membros das Nações Unidas. Os membros das Nações Unidas, eles são divididos em duas categorias, os originários e os admitidos, né? Então, a gente tem os membros originários das Nações Unidas e tem os membros admitidos das Nações Unidas. O que são os originários, que eu quero que vocês anotem aí? São aqueles que estiveram presentes na Conferência de São Francisco. Abrindo um parênteses aqui, a Conferência de São Francisco é aquela conferência ad hoc que a gente já estudou no Tratado de Viena. São aquelas conferências que são convocadas e formadas para discutir a elaboração de um determinado tratado. A Organização das Nações Unidas, por meio da Carta da ONU, ela foi discutida e debatida na Conferência de São Francisco. Por isso que os originários, então, né, são os membros que estiveram presentes na Conferência de São Francisco. Ou seja, são aqueles estados, né, aqueles membros que participaram do processo de elaboração da Carta das Nações Unidas, né, que discutiram, que fizeram parte das negociações preliminares e que depois ratificaram a Carta das Nações Unidas. Por isso que os originários, eles também são conhecidos como membros fundadores, porque eles participam, eles fazem parte da Carta das Nações Unidas desde o início, porque eles estiveram presentes desde o momento das deliberações, desde o momento das negociações que ocorreram na Conferência de São Francisco, tá? Então, esses são os originários, também chamados de membros fundadores das Nações Unidas. Se vocês perceberem, eu coloquei entre parênteses o número 51 para enfatizar que são 51 membros originários das Nações Unidas. Então, são 51 estados que participaram dessa Conferência de São Francisco, que negociaram e que, desde o primeiro momento, já ratificaram a Carta das Nações Unidas. E é importante saber também que o Brasil é um membro fundador da ONU. O Brasil faz parte desses 51 países que são considerados como membros originários da ONU, tá? Depois tem os admitidos. Os admitidos são aqueles estados que aderiram à Carta da ONU, ou seja, né, que ingressaram para a Carta da ONU, que firmaram obrigações e ratificaram a Carta da ONU após a sua criação e após a sua entrada em vigência. Então, os admitidos, eles não participam da Carta da ONU desde o início, não participaram do processo de elaboração e nem da conferência em São Francisco. Os admitidos, como o próprio nome diz, eles foram admitidos depois da criação e da entrada em vigor da Carta das Nações Unidas. É aquilo que a gente chamava, quando estudamos os tratados, de adesão, né? Quando um Estado adere a um tratado. Né? Os estados admitidos são aqueles estados que aderiram à Carta da ONU depois da sua criação. Vocês podem anotar aí artigo 4º, parágrafo 1º da Carta das Nações Unidas, que é o dispositivo legal que permite que estados aderem à Carta das Nações Unidas após a sua criação. Olha só o que diz o artigo 4º, parágrafo 1º da Carta das Nações Unidas.
A admissão como membro das Nações Unidas está aberta a todos os estados amantes da paz que aceitarem as obrigações ali contidas. Então, a gente trabalha aí com uma universalidade da Carta das Nações Unidas, né? Ela é aberta a qualquer estado que deseje ratificar e aderir à Carta das Nações Unidas. Coloquei ali 193, porque atualmente, e com base na última pesquisa que eu fiz, e acredito que ainda permaneça o mesmo número, se tem 193 países que são membros da ONU hoje, né? Então, dentro, claro, desses 193, tem os 51 que são os originários. Então, a gente tem 51 membros originários que ratificaram desde o início, né? São os membros fundadores da Carta da ONU, e com o tempo os estados foram aderindo à Carta da ONU, né? Foram sendo admitidos nesse tratado internacional. Hoje, então, juntando todos os membros da ONU, sejam os admitidos, sejam os originários, se tem 193 países integrantes da ONU, tá? Por isso que eu pus ali para vocês 193. Claro que eu coloquei os 193 dentro dos admitidos, tá? Mas ali eu não quis dizer necessariamente que os 193 são só os admitidos. Não, tá? Os 193 já estão inclusos os 51 que são membros fundadores e mais todos os outros que entraram com o decorrer do tempo, tá? Seguindo, eu coloquei ali para vocês a estrutura da ONU, né? Ou seja, os órgãos internos que compõem a estrutura da ONU. Quais são esses órgãos? Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Secretaria-Geral e Corte Internacional de Justiça. Agora, abaixo no material, eu elenco os principais, tá? Não trabalho todos, como, por exemplo, não trabalho sobre o Conselho de Tutela. Para quem tem interesse, vocês podem entrar no próprio site da ONU e vai ter uma aba que vai estar lá, Estrutura da ONU, ou Organização da ONU. Lá vocês vão poder encontrar de uma forma bem resumida e bem simples toda essa composição da ONU para quem quiser estudar mais, se adentrar mais, tá? Mas eu coloquei aqui os mais importantes que vocês precisam ter uma noção geral de como é, de como funciona e de como é composto, tá? Começando pela Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo mais importante dentro da ONU. A Assembleia Geral, eu pus ali para vocês membros, para vocês anotarem de como é composta a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é composta por todos os membros das Nações Unidas. Então, ali ao lado de membros, eu queria que vocês anotassem que a Assembleia Geral é composta por todos os membros, ou seja, todos os estados ou países que fazem parte das Nações Unidas. E todos esses estados têm direito a um voto na Assembleia, um voto igualitário. Não importa se o país é mais rico, mais desenvolvido ou mais pobre e menos desenvolvido. Se trabalha com uma ideia de igualdade de votos. Então, mais uma vez, né? A Assembleia Geral da ONU é composta por todos os membros das Nações Unidas. Então, todos os estados que fazem parte das Nações Unidas têm representante na Assembleia Geral, com direito a um voto, e esse voto é igualitário, tem o mesmo valor para todos os estados. O quórum também é uma questão importante da Assembleia Geral, que é o quórum em relação às deliberações que a Assembleia Geral toma, ou seja, das decisões da Assembleia Geral, já que tomar decisões é um dos papéis e funções mais importantes da Assembleia Geral. O quórum é dividido em dois aspectos diferentes. Primeiro, a gente vai encontrar no artigo 18, parágrafo 2º da Carta da ONU, e depois a gente vai encontrar no artigo 18, parágrafo 3º da Carta da ONU. O quórum, como eu disse, ele é dividido então em dois aspectos. Vai levar em conta, por um lado, questões importantes e, por outro lado, as questões de cunho geral.
ou seja, aquelas que não são classificadas como importante. Dependendo, então, da matéria, se se trata de questões importantes ou não, o quórum das deliberações, das decisões, vão ser diferenciados. De acordo com o artigo 18, parágrafo 2º, as decisões da Assembleia Geral em questões importantes serão tomadas por maiorias de 2/3 dos membros presentes e votantes. Então, questões importantes, né, o quórum para deliberação e tomada das decisões é de 2/3 dos estados presentes e votantes. Então, é 2/3 o quórum em questões importantes. E o próprio artigo 18, se vocês continuarem lendo, vai elencar o que seriam essas questões importantes, né? Percebam que ali continua. Essas questões compreenderão, 2 pontos, recomendações relativas à manutenção da paz e da segurança internacional, a eleição dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, e aí vai elencando, né? Então, a própria carta já estabelece quais seriam essas questões importantes que as deliberações e decisões deverão se dar por 2/3 dos membros presentes e votantes. Já as demais questões, ou seja, aquelas questões que não são enquadradas como as questões importantes, o quórum de aprovação dessas deliberações e decisões é de maioria, né, a maioria simples dos estados presentes e votantes, tá? Então, de um lado a gente tem as questões importantes, de quórum de 2/3, e do outro lado as demais questões com quórum de maioria dos membros presentes e votantes, tá? Coloquei ali para vocês uma observação final. A Assembleia da ONU se manifesta por meio de resoluções, declarações ou recomendações de efeito não vinculante. Né? Percebam que a gente não fala que a Assembleia da ONU se manifesta por decisões. Não é decisões, é por meio de resolução, por meio de declaração ou recomendação. Tanto resolução como declaração, como recomendação, não tem efeito vinculante entre os estados. Ou seja, não é obrigatório o que se estabelece por meio da resolução, o que se declara ou o que se recomenda, né? São apenas pareceres opinativos, recomendações, instruções gerais, mas todas essas formas de manifestações são não vinculantes, ou seja, não são obrigatórias aos demais estados, né? São apenas manifestações que são feitas por meio de resoluções, declarações e recomendações pela Assembleia Geral, tá? Então, entender que é não vinculante é importante porque a gente não está falando de decisão, né? É só resolução, declaração e recomendação. O outro órgão também importante da ONU é o Conselho de Segurança, que tem como principal objetivo aí a manutenção da paz e da segurança internacional. Como o próprio nome diz, né, Conselho de Segurança, segurança internacional, por meio aí da manutenção da paz. Os membros do Conselho de Segurança também são divididos em 2 tipos de membros. Os membros que são permanentes e os membros que são não permanentes. Primeira coisa, a gente tem 5 membros permanentes. 5 membros permanentes. E não permanentes são 10, tá? Então, de uma forma geral, o Conselho de Segurança tem 15 membros, sendo 5 permanentes e 10 não permanentes. Quem são os membros permanentes? Isso eu quero que vocês anotem. Isso cai em prova. Quem são os membros permanentes? Os membros fixos do Conselho de Segurança da ONU. China, França, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia. Esses são os 5 estados permanentes do Conselho de Segurança da ONU. China, França, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia, tá? E os não permanentes
que são 10. O que eu quero que vocês anotem é que eles são eleitos pela Assembleia Geral. Eleitos pela Assembleia Geral, que a Assembleia é o órgão que a gente recém estudou, né, que é composto por todos os membros, todos os países que fazem parte das Nações Unidas. Então, os membros não permanentes do Conselho de Segurança são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos. Tá? Então, os não permanentes têm uma rotatividade a cada 2 anos por meio das eleições que são feitas pela Assembleia Geral. Tá? Aí eu coloquei uma questão de prova que, se não me engano, foi uma questão que caiu para procurador da República. Tá? Esse tipo de conteúdo que a gente está estudando agora, ele costuma cair sempre em concurso de procurador da República, procurador do Estado, defensor público, juiz, né? São esses concursos de níveis bem mais elevados que exigem um aprofundamento em outras questões que para concurso de técnico, por exemplo, vocês não vão encontrar. Tá? Então vejam ali uma questão que, se não me engano, caiu para procurador da República. O Conselho de Segurança da ONU compõe-se de 5 membros permanentes e de 10 membros não permanentes, todos indicados pelo próprio Conselho, devendo estes últimos cumprir mandatos de 2 anos. E aí, tá certo? Ou tá errada essa questão? Errada, né? Muito bem. Errada por quê? Porque não são indicados pelo próprio Conselho, pelo Conselho de Segurança da ONU. São pela Assembleia Geral. Esse é o erro da questão, né? É a Assembleia Geral. Quase virei meu mate. Pela Assembleia Geral, tá? Então a questão ela está errada. Dentro do Conselho, a gente também tem que trabalhar com uma questão de quórum, tá? E o quórum aqui também se divide, assim como o quórum da Assembleia. No Conselho, o quórum se divide entre questões processuais e questões materiais. Então, vejam que é diferente da Assembleia, que são questões de matérias importantes, questões consideradas importantes e questões gerais. E a própria carta prevê o que são essas questões importantes, né? Lá no artigo 18, como eu copiei ali para vocês. No Conselho, se divide em questões processuais e materiais, com a observação que eu fiz abaixo, que a Carta da ONU não vai estabelecer o que seriam questões processuais, tá? Ele ficou um conceito bem aberto a ser trabalhado o que seriam, de fato, as questões processuais, ou o que seriam questões materiais. Mas vamos lá. Questão processual, o quórum que envolve questões processuais, e aí agora eu quero que vocês escrevam, depende de voto afirmativo de 9 membros. Voto afirmativo de 9 membros, permanentes ou não. Isso quer dizer que o quórum que se refere a questões processuais, ou seja, aquelas de nível mais formalístico, depende do voto afirmativo positivo de 9 membros. E esses 9 membros, podem ser tanto membros permanentes, que são aqueles 5, e também os não permanentes, né? Então, a gente pode ter os votos, por exemplo, somente de 9 não permanentes, né? Não se exige que tenha participação dos permanentes dentro desses 9 membros, dentro desses 9 votos positivos. Tá? Então, mais uma vez, questões processuais, voto afirmativo de 9 membros, permanentes ou não. Ou seja, né, qualquer dos 15 membros precisa pelo menos 9 membros positivos, afirmativos. Já as questões materiais, elas dependem de voto afirmativo de 9 membros. Percebam, né? O quórum geral também é 9. Nas processuais é 9, nas materiais também dependem de 9 votos afirmativos, mas nas questões materiais, desses 9, 5 precisam ser votos afirmativos dos membros permanentes. Então, nas questões materiais, voto afirmativo de pelo menos
de 9 membros, assim como também nas processuais, né? Materiais, voto afirmativo de 9 membros, mas a diferença aqui é que desses 9, 5 dos votos afirmativos precisam ser dos membros permanentes. Isso quer dizer que, se a gente for parar para pensar, quantos membros permanentes tem no Conselho? 5. E as questões materiais, elas precisam de 9 votos afirmativos, sendo pelo menos 5 afirmativos dos membros permanentes. Isso significa dizer que nas questões materiais é preciso unanimidade de voto dos estados permanentes, porque todos os permanentes, que são 5, precisam ter um voto favorável, um voto positivo, afirmativo, na questão de deliberação material. Tá? Então, repetindo, quórum, questões processuais, voto de 9, precisa 9 membros, dos estados permanentes ou não, né? Significa pegar os 15, precisa de 9 votos afirmativos desses 5 membros. Nas questões materiais, também precisa de 9 votos afirmativos, mas desses 9, 5 votos afirmativos precisam ser dos estados permanentes, de modo que é preciso o voto afirmativo unânime dos estados permanentes, porque são 5 estados permanentes. A última observação que eu coloquei ali para vocês, o Conselho se manifesta por meio de decisões, que têm força cogente e são de cumprimento obrigatório. Então, vejam que é diferente da Assembleia. Né? Na Assembleia eu falei, olha, não está escrito decisão. Não tem decisão, não se manifesta por decisão, porque é não vinculativo, não obrigatório. O Conselho é diferente. O Conselho se manifesta por decisões e essas decisões têm cumprimento obrigatório. Ou seja, é vinculante em relação aos demais estados, tá? Importante cuidar, porque aqui a gente fala de Conselho da ONU, e aí a questão pode levar a induzir conselho a conselha, então não é obrigatório, né? Isso pode acabar levando a um erro, porque o Conselho se manifesta por decisões, e essas decisões, elas são de cumprimento obrigatório, tá? Então, só cuidar em relação a isso. Depois eu coloquei ali para vocês a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão internacional da ONU, né, que é a Corte Internacional de Justiça, e membros e composição. A Corte Internacional de Justiça é composta por 15 juízes. Então, anotem aí, composição, 15 juízes, eleitos pela Assembleia Geral, com indicação do Conselho de Segurança. 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral com indicação do Conselho de Segurança. Né? Isso quer dizer que a nomeação e escolha dos 15 juízes da Corte Internacional ela é feita por meio de um ato conjunto entre o Conselho de Segurança, que indica, e a Assembleia Geral, que elege. Tá? Então, 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral por meio de indicação do Conselho de Segurança. Mandato, tempo, prazo para esses 15 juízes, para os membros da Corte Internacional, 9 anos. Tá? O prazo, o mandato que eles têm é de 9 anos, com possibilidade de reeleição. Tá? Então, a Corte Internacional de Justiça ela é composta por 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral com indicação do Conselho de Segurança para mandatos de 9 anos, permitida uma reeleição. Tá? Quero que vocês façam uma observação aí na Corte Internacional, que é uma observação importante que eu já vi cair em prova também. Somente os países membros podem recorrer à Corte Internacional de Justiça. Somente os Estados-membros podem recorrer à Corte Internacional de Justiça. Essa é a primeira observação. Segunda observação, indivíduos não podem requerer parecer da Corte Internacional de Justiça. Indivíduos não podem requerer
pareceres da Corte Internacional de Justiça. Isso significa que somente os estados podem recorrer à Corte Internacional, tá? Os estados membros. É uma relação de estado com a Corte Internacional. Os indivíduos, embora hoje também sejam sujeitos do direito internacional, como a gente estudou na última aula, né, com a evolução da sociedade, com as questões de direitos humanos, o indivíduo ganha espaço nessa área do direito internacional, também é considerado um sujeito de direito internacional, mas ele não pode, pessoalmente, na figura de indivíduo, recorrer à Corte Internacional de Justiça, porque somente quem recorre para pedir um parecer, né, da Corte Internacional de Justiça são os estados, tá? Somente os estados têm essa capacidade de recorrer à Corte, não os indivíduos, tá? Então, quero que vocês anotem isso também. E para finalizar, o último órgão é o secretariado, né, que é a Secretaria-Geral da ONU. O secretariado é o órgão administrativo das Nações Unidas com sede em Nova York. Ele é chefiado pelo secretário-geral, que a gente sempre, quando a ONU se manifesta, a gente geralmente percebe que essa manifestação é feita pelo secretário-geral da ONU. Né, o secretário-geral da ONU, a gente vai chamar, como eu pus ali para vocês, o mais alto funcionário administrativo, é o porta-voz da ONU. Né? Sempre quando tem alguma questão para ser falada em nome da ONU, para ser debatida em nome da ONU, para ser levada a outros estados em nome da ONU, quem vai fazer esse tipo de representação é o secretário-geral. Por isso que é muito associada a figura da ONU à figura do secretário-geral, porque é o que mais aparece visualmente em âmbito mundial, porque ele é o porta-voz da ONU, né? As questões, deliberações e opiniões da ONU são transmitidas pelo secretário-geral. Coloquei ali, porque não sei se vocês assistem televisão, mas sabe que ele tem um programa dentro do programa do Luciano Huck, que é The Wall, eu acho que é o nome, né? Daquelas bolas que caem e tal. E esses dias eu vi que uma das perguntas que caiu nesse programa era saber dizer qual era o atual secretário-geral da ONU. Né? Então eu coloquei ali para vocês, porque vocês, se participarem de um programa desse tipo, né, uma questão assim vocês não erram mais. O atual secretário-geral da ONU é o Antônio Guterres, que é um cara de Portugal, né? É um português. Então, a título aí de conhecimento geral, o secretário-geral da ONU atualmente é o Antônio Guterres, tá? É o porta-voz da ONU hoje. E por fim, eu destaco ali no final que a ONU é uma organização internacional geral, né? Ela tem os princípios e normas gerais que tratam de questão da paz em âmbito mundial, e com ela trabalham junto agências especializadas, porque a ONU ela não é especializada, né? A ONU é geral, ela abarca as noções gerais. E junto dela, então, a gente tem algumas agências especializadas que vão trabalhar com matérias, com temas específicos, né, que são mais aprofundados. E coloquei ali como exemplo, então, para vocês a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, que faz parte da ONU hoje. A OIT, ela é mais antiga que a ONU. A OIT é de 1919, né? A ONU, como a gente viu, ela nasce em 1945. Então, a OIT é mais antiga, mais velha que a ONU, mas depois que a ONU nasceu, a OIT passou a ser uma agência especializada integrante da ONU. Tá? Só a título de conhecimento por enquanto. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, aí também é uma organização, uma agência especializada que integra, que faz parte da ONU, tá? Então, esse é o conteúdo por hora, que se refere à Organização das Nações Unidas, né? A ONU é um tema bastante importante, ele é bastante cobrado, mas na aula de hoje eu tentei passar as características gerais, né? A composição, a estrutura, os membros que compõem a ONU, que é um dos pontos aí que mais cai, tá? Agora, então, depois de finalizar essa aula, vocês podem acessar o Socrative para fazer as atividades avaliativas, tá? Bons estudos, um grande beijo,
Na aula da semana que vem, eu vou enviar mais conteúdo, né? Eu vou avançar nessas questões específicas das organizações que existem hoje. E logo na sequência, a gente faz a nossa próxima prova, que vai valer 10 pontos. E aí, para finalizar o nosso conteúdo, tá? Um grande beijo para vocês, bom trabalho. Possivelmente amanhã essa primeira nota já vai estar lançada no portal, tá? Até mais!